Olá a todos, que sejamos todos envolvidos na luz do nosso Mestre Jesus, agora e sempre. O tema dessa semana é o respeito ao mundo de cada um. E está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente iniciar a reflexão sobre o tema, eu venho convidar vocês, aqueles que se sentirem tranquilos quanto a isso, que possa fechar os olhos, para a gente tranquilizar os nossos pensamentos, apaziguar a nossa mente. E assim que a gente possa sentir a presença amorosa dos nossos anjos guardiões, o nosso anjo da guarda, esses companheiros que estão sempre ao nosso lado, nos guiando, nos tranquilizando, nos protegendo. Vamos agradecendo por tanto amor, por tanto carinho e proteção. Nos ligando também a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, pedindo a ela que nos envolva no seu manto de luz e de amor. E assim também vamos sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, sempre ao nosso lado. Vamos agradecendo ao Mestre pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo. E assim também de encontro até Deus nosso Pai, onde nós vamos agradecendo pelo dom da vida, agradecendo o Pai pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade deste dia e pela oportunidade deste momento. E assim, sempre agradecidos, dando sempre graças a Deus. E assim, voltando ao nosso tema, respeito ao mundo de cada um. Quem tiver a oportunidade de ler o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver que o capítulo, ele inicia e praticamente finaliza falando de amor. Ele inicia falando do mandamento, o primeiro mandamento, aquele que Jesus acrescentou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente falar de respeito ao mundo de cada um se a gente não falar de amor. Jesus só nos falou, só nos mostrou e exemplificou amor e respeito, né? Então a gente precisa aprender algumas coisas sobre o amor. Às vezes a gente pode até achar que já sabemos demais, né? Mas nunca sabemos demais. Então, nesse mandamento, nesse primeiro mandamento, a gente vê no mínimo 3 coisas assim super importantes que a gente deve refletir. Primeiro, amar a Deus. A gente sempre diz: eu amo a Deus. Eu reconheço Deus como meu Criador, como Criador e soberano de todas as coisas. E a maioria de nós realmente reconhece, acredita em Deus assim. Amar ao próximo e também amar a nós mesmos. Essa questão de amar ao próximo que Jesus nos diz, né? Amar ao próximo. Que amor será que Jesus estava falando, né? Do amar ao próximo e de amar a nós mesmos. A gente pode até achar algumas pessoas que é fácil, eu me amo. Mas às vezes, em algumas atitudes, o que a gente vem a refletir, a gente percebe que a gente acaba não tendo tanto amor assim, ou pelo menos o amor que a gente deveria ter por nós mesmos, ou pelo próximo, ou por Deus, né? E a reflexão dessa semana é essa, né? Eu convido a todos para que a gente possa refletir, não só nas palavras, mas nas nossas ações, o que a gente tem feito, né? Nas nossas ações, a gente tem ali dito efetivamente que a gente ama a Deus, ou a gente fala só, eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? Será que nós conseguimos vivenciar esse amor a Deus? E que amor que Jesus está falando do próximo, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, não é verdade? Por exemplo, quando eu agrido a natureza, maior e menor grau, um pouquinho, um lixinho aqui, uma situação ali, ou quando eu não respeito essa natureza, será que eu estou amando a Deus?
né? Se ali eu digo que Deus é o criador de todas as coisas, como é que eu estou? O que eu estou dizendo para Deus quando eu agrido a natureza, quando eu não cuido de um animal ou da criação de Deus? Será que eu estou dizendo o que para Deus? Claro que cada um é de um jeito, cada um de uma maneira. Mas o que eu estou dizendo a Deus, ou aquelas pessoas que de repente estão desmatando tanto a natureza, será que elas estão dizendo o que para Deus naquele momento? Olha, é a sua criação, você criou, mas preciso cuidar do meu espaço, preciso cuidar de mim, dos meus interesses. Será que eu estou amando e respeitando a Deus na sua criação nesse momento? Né? Algumas situações que a gente precisa refletir. E quando é com as pessoas, o próximo, vamos falar um pouquinho de próximo, vamos aí refletir. A gente pode dizer, eu gosto de algumas pessoas, de outras assim nem tanto, e é naturalmente normal, mas quando eu ajo com preconceito contra algumas pessoas, quando eu trato mal algumas pessoas, ou quando de alguma maneira eu não respeito, ou um grupo de pessoas, ou uma raça inteira, quando eu acabo não tendo esse respeito pelo meu próximo, né, pelas pessoas que também é criação de Deus. O que eu estou dizendo para Deus naquele momento? Porque cada pessoa tem uma raça, tem uma cor, tem uma religião, tem uma maneira de pensar. E eu sou obrigada a gostar e aceitar a todos? Não somos, não é isso que Jesus quer de nós. Mas a respeitar, começar a respeitar as pessoas como elas são, isso eu já devo fazer. Isso eu já devo tentar fazer, já devo tentar compreender, não só nas palavras, não só eu amo o meu próximo, não só eu respeito, mas no meu íntimo, como é que eu trato cada pessoa no meu dia a dia, no meu trabalho. Tem pessoas que a gente não gosta, que a gente não se afiniza, tem pessoas que nos irritam, acho que é natural, mas como que eu trato essas pessoas? Eu desrespeito? Eu persigo, eu trato mal, como é? Fica essa reflexão para cada um de nós, eu aqui com as minhas no meu dia a dia, vocês aí com as de vocês, como é que a gente está tratando aquelas pessoas ali ao nosso redor, a nossa família, aquelas pessoas que estão mais próximas, como é que eu trato? Principalmente aquelas que eu tenho mais dificuldade, como é que eu estou tratando? Preciso refletir, porque eles não são criação de Deus como a mim mesma? Eu não reconheci aqui, a gente não reconhece que Deus criou a tudo e a todos. Então, quando eu maltrato alguém, quando eu diminuo alguém, quando eu desdenho de alguém, independente de quem ela seja, o que ela tenha feito, o que eu estou dizendo para Deus naquele momento? Olha, Deus, eu entendo, você criou ele, ela, criou eu, mas aquela criação ali eu não reconheço, eu não gosto. Então, eu vou maltratar, né? Como um pai, como uma mãe que ama muito o seu filho e a gente vê alguém maltratando, seja lá qual for o motivo, meu filho pode estar muito errado, mas alguém está maltratando ele, eu não gosto. A gente como mãe, como pai, a gente não gosta que maltratem os nossos filhos. E eu imagino, acredito que Deus também é assim. Ele não gosta. Somos todos filhos de Deus. Então, mais uma vez eu digo, nós não somos obrigados a amar loucamente ninguém, a morrer de amor por ninguém. Mas a respeitar, nós já temos essa consciência de respeitar a cada um. Independente de quem ele é, de como ele é e que sentimento que ele desperta em mim. Isso nós já temos conhecimentos, todos nós. Jesus aí há mais de 2000 anos veio e exemplificou cada coisa, deixou escrito,
deixou falado, deixou histórias. Então, consciência disso nós já temos. Né? Ninguém pode dizer que é ignorante, que fez porque não sabia. Nós sabemos sim. Muitas vezes é muito mais forte do que nós. É muito mais forte do que nós. E é isso que a gente tem que combater. Em primeiro lugar, procurar reconhecer onde é que a gente está errando, onde é que a gente se excede, para poder começar a ver onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa atuar, melhorar, não é verdade? E a outra parte do mandamento, amar a nós mesmos. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil amar a si mesmo, mas também a gente adverte que tipo de amor que é. Porque a gente costuma muito dizer, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas qual é o amor verdadeiro? É aquele amor que não está misturado com o nosso egoísmo, né, com o nosso orgulho. Então, muitas vezes a gente se ama de uma forma muito orgulhosa, ou de uma forma até egoísta também, não sei. Aí vai cada um refletindo como é que cada um se ama, né? Como é que cada um se ama. E tem aqueles que não se gostam, às vezes não se reconhece, não reconhece isso, mas não se gostam, porque se culpam demais. Se amedrontam demais, não se cuidam, às vezes pensam muito no outro. Tem pessoas que nem cuidam da saúde física ou mental, alguns já não têm mais nem consciência disso, né? Então vamos refletir, como é que eu estou cuidando de mim? Eu sou criação de Deus, Deus me criou, Ele me criou para eu me cuidar, para eu cuidar do outro. Como é que a gente está fazendo isso? Vamos para essa reflexão, né? Cada um de vocês. Como é que eu estou cuidando de mim? Como é que está o meu mental, os meus pensamentos, o meu descanso? Eu estou respeitando o meu descanso? Eu estou respeitando o que o meu corpo precisa? Às vezes até a nossa higiene, dependendo de como está o nosso mental, a gente não consegue fazer uma higiene adequada. Isso é cuidar do nosso corpo, isso é cuidar de nós. Então, como é que está sendo isso para cada um de vocês? Como é que cada um está se cuidando? E que a gente possa refletir e tomar atitudes. A gente precisa se cuidar. Não é porque eu preciso amar o meu próximo, respeitar o meu próximo, que eu não preciso fazer isso comigo também. Eu preciso me respeitar. Eu preciso saber impor limites, né? Porque alguns irmãozinhos vão querer abusar. Se eu não sei pôr impor limites, alguns vão abusar. E é culpa do outro? O outro tem a sua responsabilidade. Mas a culpa, quem deixou que o outro abusasse, quem não impôs limite, fui eu. Então é a minha responsabilidade. É a maneira como eu devo me cuidar, eu devo me proteger, eu devo me cuidar como criação de Deus. Eu devo me fortalecer, eu devo cuidar do meu mental, da minha religião, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar, isso é cuidar de mim. Isso é o que Jesus nos ensinou, cuidar do outro, mas cuidar da gente. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não consigo cuidar de mim mesma, né? E em todos os sentidos esse cuidado aí. Jesus também nos ensinou isso. E como é que a gente faz tudo isso? Como é que a gente aprende realmente a amar a Deus, a todas as suas criações, amar ao próximo, um amor fraternal, como Jesus nos ensinou, porque Ele nos ensinou o amor fraternal que não é fácil para nós. É ter esse amor que não critica, que não condena, né? Que procura entender o lado de cada um. Foi esse amor que Jesus nos ensinou, a respeitar o mundo do outro.
E a gente precisa respeitar o meu próprio mundo, a impor esse respeito. Então, Jesus deixou para a gente algumas dicas de como fazer isso, sim, né? Então, vamos refletir aqui sobre algumas situações. A gente precisa aprender a buscar o amor, aprender a amar, né? Então, nós já aprendemos a conviver pacificamente com aqueles que se opõem à nossa opinião? Será que sim? Né? Ultimamente a gente tem visto que isso aí não é nada fácil. As pessoas têm a sua opinião e a sua que é correta e pronto, e acabou. Né? Refletindo cada um de nós, será que eu consigo não impor a minha opinião ao outro? Porque você defender a sua opinião, o seu modo de pensar, você argumentar, isso é correto. Você deve fazer isso, nós devemos fazer isso. Mas será que cada um de nós sabe qual é o limite de parar? Sabe qual é o limite de que eu já expliquei, eu já argumentei, eu já coloquei o meu ponto de vista, agora eu vou ouvir o do outro? Ouvir verdadeiramente. Por quê? Porque o outro pode estar certo e eu posso estar errada. Eu não sei, eu estou acreditando que eu estou certa, mas eu posso estar errada. Quantas e quantas vezes ao longo da nossa vida a gente não precisou reconhecer que errou? A gente não precisou pedir desculpas. Comigo algumas vezes, várias vezes, acredito que com todos vocês, a não ser que não tenha reconhecido, né? A não ser que não tenha reconhecido. Então, Jesus sempre nos diz para a gente aprender a amar, a gente precisa exercitar isso, não só da boca para fora, não só leituras, não só palavras. Eu preciso começar a praticar, né? A olhar os outros com bons olhos. Se Deus criou a tudo e a todos, então eu preciso começar a buscar a criação, a centelha divina de Deus no outro. Eu preciso começar a buscar isso. Muitas vezes a outra pessoa ou nós mesmos reagimos porque estamos só reagindo a outra pessoa, a outra situação. Mas todos nós temos uma centelha divina, né? Que a gente possa buscar, olhar, procurar esse lado bom de cada pessoa, né? Que a gente possa dar esse crédito para cada um. São exercícios, são lições que não são fáceis, são difíceis, são muito difíceis, mas que a gente deve começar a praticar. E na prática, praticar na prática. Não praticar no eu leio, eu decoro, eu já sei de cor e salteado. É uma grande dificuldade só para a gente poder evidenciar o quanto é difícil mesmo, são mudanças de hábitos, né? Mudança, por exemplo, quem gosta muito de café ou é viciado em café, gosta muito e reconhece que o café não está fazendo bem e precisa parar. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas precisa primeiro reconhecer que o café não está fazendo bem. E aí depois começar a tomar atitudes diárias na prática para que se retire o café ali do dia a dia. Pessoas que gostam de comer muito e já reconhece que comer muito não lhe faz bem. E ela precisa diminuir, ela precisa mudar os hábitos alimentares. Não é fácil, mas precisa o quê? Primeiro esse reconhecimento e depois atitudes. Então, com a nossa moral, com os nossos sentimentos, também é assim. Em primeiro lugar, reconhecer que está errado. Depois começar a praticar, a buscar o que é correto. Exemplo nós já temos. Jesus nos deu muitos exemplos de como fazer, de como praticar. Nos deixou muitos escritos, não ele, mas ele deixou aqueles que
escreveram por ele para poder deixar as mensagens, as lições para a gente agora, né? E é esse o aprendizado, é isso que nós devemos seguir. Em primeiro lugar, a gente precisa ter o desejo de melhorar. Então, é reconhecer que está errado, buscar esse desejo de mudar, tem que ter esse desejo vindo do íntimo, né? O desejo de mudança, de melhora. Mas não basta só o desejo, não basta só o desejo, precisa ter a prática, precisa querer fazer, precisa se esforçar, precisa buscar estratégias, precisa buscar aprendizados, precisa buscar escutar aquele que já conseguiu, que já faz. Precisa buscar os ensinamentos de Jesus, escutar de novo e de novo. E no dia a dia tá ali mudando. Essa é a nossa batalha diária, né? A nossa reforma interior, né? Que os espíritas tanto falam, a reforma interior. E ela é a cada dia, a cada momento, em cada situação, em cada troca de palavras com alguém, em cada encontro, muitas vezes na rua, né? Como é que eu tenho tratado as pessoas? Então, é a reflexão diária, como é que eu tenho tratado as pessoas? Como é que eu tenho tratado a criação de Deus? Como é que eu tenho me tratado? Então, que a gente possa aí ter toda essa reflexão diária, buscar esse desejo de melhora, de aprender, de buscar e aprender verdadeiramente, querer amar o amor fraternal, né? E começar a praticar. Jesus, Deus nos dá oportunidades e ferramentas a todos os momentos, todos os dias são muitas oportunidades. Então, que a gente possa ter a sabedoria de identificar essas oportunidades e aproveitar. Mesmo que a gente não consiga fazer muita coisa no começo, mas a cada dia, a cada momento que a gente tem essa oportunidade, que a gente possa aproveitar e começar a fazer, começar a melhorar. E como o aprendizado não tem fim, a melhora também não. Quando eu já consigo subir um estágio, quando eu já consigo fazer uma coisa bacana, quando eu já consigo tratar alguém melhor, eu vou ter que ir subindo de nível, vou ter que ir fazendo outras coisas. Porque se Deus criou a todos simples e ignorante, deve ter criado Jesus simples e ignorante. E olha o que Jesus foi e é capaz de fazer. E ele disse que nós podemos fazer isso que ele fez e muito mais. Então, nós ainda somos muito pequenininhos em relação a Jesus e a tudo que ele fez e faz. Mas ele é o nosso exemplo. Então, a gente tem que começar a caminhar para poder chegar lá um dia. Então, fica aí essa reflexão para todos nós, que a gente possa aproveitar cada momento e possa aprender a respeitar o mundo do outro, de cada um e ao nosso mesmo, pois ao mesmo tempo que somos todos parte de uma só criação, parte de um só planeta, parte de um só Deus, somos cada um individual, cada um de um jeito, cada um em um nível, cada um em um momento, né? E Deus tem essa compreensão, porque Ele respeita o nosso mundo, Ele respeita o nosso momento, Ele respeita a nossa fase de evolução. Então, que a gente possa ter essa compreensão e também aprender a respeitar a fase de cada um, principalmente aqueles que mexem muito com os nossos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Então, agradeço a todos por essa oportunidade, né? E vamos mais uma vez nos recolhendo e agradecendo verdadeiramente a Deus nosso Pai por essa oportunidade de vida, né? Por mais essa oportunidade que temos aqui de buscar o nosso aprendizado, de deixar
o nosso sentimento e a nossa centelha divina fluir. Mais uma vez, agradeço ao Pai, a Jesus e a todos aqui presentes, dando sempre graças a Deus. Que assim seja.